Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César. Como comentado na última aula, a nossa primeira parte do curso de Geometria Analítica foi finalizada, lá tudo se baseava em retas. E na segunda parte nós vamos tratar de algumas curvas. A primeira delas, a circunferência. Na verdade mesmo, nós vamos tratar de secções cônicas. Eu não vou te explicar isso agora com detalhes, isso a gente vai ver ao longo do curso. Só vou te apresentar de uma maneira bem simples. Secções cônicas são figuras formadas por cortes, por planos que cortam certos cones de revolução. Mas o que é cone de revolução? Lá pra frente eu vou te explicar o que é cone de revolução, como que esses planos passam pelos cones, fazendo essas secções, esses cortes, tudo bem? O que eu vou te dizer agora é que dependendo da inclinação desse plano que vai cortar o cone, você acaba gerando uma circunferência. Se mudar a inclinação, gera outras secções cônicas, que são elipse, hipérbole e parábola. Tudo bem? Mas essas aí a gente vai ver com detalhes lá pra frente. Aqui, vem comigo. O que é uma circunferência? Ah, circunferência é uma secção cônica. Sim, tudo bem, acabei de falar, né? Mas qual que é a ideia que nós temos de circunferência na geometria plana? Circunferência na geometria plana é o conjunto dos pontos equidistantes, ou seja, o conjunto dos pontos que estão a uma mesma distância de um certo ponto do plano. E você já deve saber que esse ponto, esse certo ponto a que eu me refiro, é esse pontinho C aqui, ó, que é o centro, tá? Inclusive C que eu coloquei aqui, C de centro. Eu tenho aqui, então, infinitos pontos que geram essa circunferência. São pontos em regiões diferentes do plano, mas todos têm uma coisa em comum. Todos estão à mesma distância de um certo ponto do plano, o centro. E essa distância aqui, ó, olha o nome dela. Eu sei que você já conhece, mas é importante te lembrar. E eu até anotei. A medida do segmento AC, esse Mzinho significa medida, tá? A medida de segmento AC, do segmento AC, é igual à medida do segmento BC, que é igual à medida do segmento CD, que é igual ao raio. Tudo isso daqui vale o raio, tudo bem? Dobro do raio, diâmetro, e outras coisinhas mais que você conhece que a gente não vai comentar agora. Se for necessário, a gente volta e comenta depois. Tudo bem? Vamos lá! Geometria analítica, então, como a gente sabe, começa com algum modelo geométrico e monta uma equação. Vamos lá! Então, nós queremos aqui uma equação da circunferência. E como é que vai ficar isso? Vamos começar a anotar algumas coisinhas. Vou pegar aqui algumas cores bem bonitinhas. Olha só! Nós temos aqui uma circunferência com esse centro aqui, ó. Vou colocar um Czinho de centro. Aqui também. Já está no eixo, no sistema de eixos coordenados, nosso plano cartesiano, eixos x e y, abscissas e ordenadas. Então isso daqui é a mesma coisa daquilo que nós falávamos na parte das retas, na primeira parte do curso. Note que aqui, ó, melhor ainda, aqui o centro da circunferência coincide com a origem do plano cartesiano, com a origem do sistema de eixos coordenados. Aqui não. Então eu vou projetar aqui, ó. Qual que é a projeção? Deixa eu pegar aqui essa reguinha marota. Vou fazer a projeção desse ponto. É um ponto, então ele tem coordenadas. Ó, vou projetar aqui no eixo X. E encontrei um X do centro, que muitos livros chamam simplesmente de A, colocam um Azinho. Eu prefiro chamar assim porque eu identifico que é o X e do ponto C. Eu acho que é mais didático, pelo menos a princípio. Vamos lá. Agora eu vou projetar aqui, ó, no eixo Y. Eu tenho agora o Y do centro. Tá lá. Legal. Para chegar na equação da reta, eu vou precisar de um certo raio aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que aqui eu tenho um ponto P qualquer. Poderia ser mais para cá, poderia ser mais para cá, em qualquer lugar. Só que eu acho que para a direita fica um pouco mais didático. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, vou mudar a cor de novo, vou fazer um carnaval nessa lousa. Opa, tá aqui, vamos lá? Ó, vou pegar aqui e ligar o ponto C ao ponto P. Gerando então um raio.
Olha lá, igual o nosso modelo que a gente começou para poder lembrar esses elementos. Então aqui eu tenho um raio. Como o P é um ponto também, assim como o ponto C, também tem coordenadas. E aí eu vou projetar, vou colocar aqui de amarelinho, vamos lá. Agora a régua ficou pequena, mas a gente vai conseguir. Vou projetar aqui. Baixar um pouquinho. Tá lá. X do ponto P. E vou projetar também em Y. Então, projetando, ó. Em Y. Tá lá. Y do ponto P. E agora, olha o que nós vamos fazer. Nós temos aqui ponto C, que é o centro da circunferência, e ponto P, que é um ponto que pertence à circunferência. Inclusive, é muito comum chamar a circunferência, dar um nome para ela como sendo uma letra grega. E muitas vezes aparece essa letrinha aqui, ó, que os alunos costumam fazer piada, uma letrinha grega chamada lambda. Se o ponto P está na circunferência, lembrando que circunferência é só esse contorninho, tá? Círculo é toda a região que está aqui dentro, mais o contorno. Estamos falando só do contorno, tá? Se o ponto P está no contorno, então P pertence a lambda. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Então, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu pego aqui, ó, e essa projeção que eu fiz para lá, eu vou fazer para cá também, ó. Isso é uma coisa muito comum lá na parte das retas. Nós fizemos bastante isso aqui no nosso curso. Se você olhar com um pouquinho de atenção, vai notar que aqui tem um triângulo retângulo. As projeções são ortogonais. Quando duas projeções se encontram, acontece o mesmo que acontece quando uma projeção encontra um eixo coordenado, ângulo reto. Isso aqui então é um triângulo retângulo. Aí eu te pergunto, quanto que vale esse pedacinho? Esse pedacinho vale o mesmo que esse, ó, o retângulo aqui, ó. Não é? 4 ângulos retos. Esse pedaço é igual a esse. E quanto que vale esse? O todo menos aquilo que eu não quero. XP menos XC. Esse pedacinho aqui vale X do ponto P menos X do ponto C. E por analogia, esse pedaço, ó, outro retângulo, é igual a esse aqui. Y. Vou trazer para cá, tá? Para não confundir com a circunferência. Y do ponto P menos Y do ponto C. Por ser um triângulo retângulo, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras. Ficando assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o raio, é igual a 1 dos catetos ao quadrado. Eu vou começar pelo x, geralmente o x vem primeiro. Cateto ao quadrado, então é tudo isso aqui ao quadrado. Mais o outro cateto ao quadrado. YP menos YC ao quadrado. Aí algumas coisinhas acontecem. Eu comecei a demonstração usando o P, suas coordenadas, como x do ponto P, y do ponto P, para ter a mesma linguagem desse ponto. Mas geralmente, esse ponto P, que é genérico, que é utilizado para iniciar a demonstração, acaba sendo chamado apenas, suas coordenadas acabam sendo chamadas apenas de x e y. Então eu vou trocar aqui, ó. Onde tem xp, eu vou colocar só x. E onde tem yp, também somente y. Uma outra coisinha que acontece é que o raio ao quadrado geralmente fica à direita. Então eu só vou trocar essa posição. E aí vai ficar assim, ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado será igual ao raio ao quadrado. Se você já viu essa equação alguma vez, se você está no terceiro ano do ensino médio, se você já terminou o ensino médio, ou nem chegou no ensino médio, mas de alguma forma já viu essa equação e achou curioso esse fato de ter quadrado, quadrado e quadrado, saiba que isso daqui vem do Teorema de Pitágoras, que é aplicado aqui. E olha que loucura, o Teorema de Pitágoras é tão requisitado, é tão recorrente, tão utilizado, que até onde não tem triângulo inicialmente,
onde nós temos uma figura curvilínea, uma circunferência, ele aparece. Olha só, que loucura. E tá lá, essa então é a equação reduzida, tá? Não é a geral, essa daqui é a equação reduzida da circunferência. Olha o nome aqui, ó. Equação reduzida, tá certo? Tá caindo tudo aqui. Circunferência. Equação reduzida da circunferência. Aqui, agora tá certo. Vamos fechar aqui bonitinho. Legal. Só que você também já deve ter visto uma situação parecida com essa sem esse carinha. Só x ao quadrado, só y ao quadrado. Isso acontece nesse caso. Agora sim eu vou usar esse desenho. Eu poderia, de novo, começar aqui, colocar um ponto, demonstrar para você qual que é a equação dessa circunferência. Mas esse daqui é o caso geral, tá? Não é a equação geral, tá? É a equação reduzida, porém, esse é o modelo geral quando o centro da circunferência não coincide com a origem do plano cartesiano. Agora, quando coincide, fica fácil, porque ó, isso daqui funciona para todos os casos. Então eu vou aplicar essa fórmula aqui. E olha que legal. X menos x do centro. Estou aplicando a fórmula. Quanto vale x do centro? Se está aqui, o x vale zero, x do centro. Então x menos x do centro é o mesmo que x menos zero, é x elevado ao quadrado. X menos zero ao quadrado é x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, é analogia. O que acontece no y acontece no x. E vice-versa, o que acontece no x acontece no y. Y ao quadrado. Igual, aqui não tenho que mexer, raio ao quadrado. E essa daqui é também uma equação reduzida da circunferência, porém é um caso particular. Ó, eu vou colocar assim, inclusive, ó, é uma equação reduzida da circunferência, mas é um caso particular, um caso específico. E por que caso particular? Porque essa equação, desse jeito, só vai acontecer quando o x do centro e o y do centro valerem zero. Em outras palavras, quando o centro da circunferência coincidir com a origem do plano cartesiano. Olha aqui, ó, o ponto central, o x é zero, o y é zero. Por isso, caso particular. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado, tá tudo certinho. Nenhum erro de ortografia aí, tá tudo ok. Então, tá legal. É isso daí. A nossa primeira aula da segunda parte do curso foi essa daqui. Você pode se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Você pode dar aquele like para me incentivar a continuar. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Vou te responder, vou te ajudar. Não perca a próxima aula. Na próxima a gente já começa a aplicar, fazer mais alguns comentários sobre a circunferência, fazer alguns exercícios também. E claro, nas próximas vamos ver a equação geral. A equação geral, que é um negócio meio feio aí, mas é bem legal também. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero também na próxima aula. Muito obrigado, tchau!